E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje nós vamos viajar um pouco pela região norte do Brasil, né? A região norte, ou também conhecido como a região da Amazônia, tá? Então, nós vamos estar vendo desde aspectos gerais de localização, de características geográficas, de posição geográfica, os aspectos naturais da região norte, tá? Bem como, né, no final mais da aula, ao processo de ocupação e aos aspectos econômicos da região norte. Ok? Então vamos lá, pessoal? Bom, primeira coisa que a gente tem que estar diferenciando bastante, né? E nós vamos estar diferenciando o que é a região norte, o que é a Amazônia, o que é a Amazônia legal, né? E também o que é a chamada Amazônia Internacional. Só que antes disso, a gente vai trabalhar em cima disso aqui, ó, desse mapinha aqui, ó, tá? Das 7 unidades federativas que formam a região norte, ok? Bom, então primeiro que vocês sabem que a região norte brasileira é a maior de todas as regiões. Sozinha a região norte, olha só, ela ocupa mais de 42% do território brasileiro. Então, se você pegar o território brasileiro, nós temos praticamente quase que a metade, né? Praticamente pouco, né? Quase chegando à metade do território formado pela região norte. Se você colocar como a Amazônia em si, né, que nós vamos ver que ela ultrapassa os limites desses 7 estados, praticamente ela representa 50% do território nacional, tá? Mas a região norte, como ela está aqui disposta, né, pelas 7 unidades federativas, ela representa 42,2% do território brasileiro, tá? Ela tem uma população, né, em torno de 18 milhões 430 mil habitantes, isso com dados de 2019, tá? Então ela está na faixa hoje de 19 milhões de habitantes, certo? E ela é a quarta mais populosa, tá? E nós perdemos ainda nós, centro-oeste, para a região norte do Brasil. Mas ela é a quinta mais povoada. Ora, por que a quinta povoada? Vocês lembram que populosa é o número total de habitantes e povoada é o número de habitantes por quilômetros quadrados. Como ela é uma área muito extensa, e com essa população na casa de 19 milhões, né, e com essa área enorme, a população ela vai estar, pela densidade demográfica, relativamente baixa. Então, tem lugares na Amazônia, na região norte, que você tem em média de 1 a 5 habitantes por quilômetros quadrados. Então, é a região menos povoada do Brasil, é a região que tem algumas áreas que é praticamente quase que um vazio demográfico, tá? E é a quarta região mais urbanizada, né? 74,5%, estando à frente da região Nordeste. Então, para você que não lembra, tá? Vou fazer uma revisãozinha bem rápida. Em área, quais são as maiores regiões? Primeira é ao norte, segunda região Nordeste, terceira, a primeira é norte, a segunda é centro-oeste, a nossa região, a segunda, tá? A terceira região é a nordeste, a quarta é sudeste e a quinta é sul. Isso em relação à área, tamanho do território no Brasil. Quando eu falo regiões populosas, número total de habitantes, primeiro é o sudeste, a segunda mais populosa é o nordeste brasileiro, a terceira é o sul, o quarto é o norte e a quinta é a região centro-oeste, ok? Quando você fala povoada, número de densidade, número de habitantes por quilômetros quadrados, ou seja, densidade demográfica, primeiro é o sudeste é o primeiro nas duas. Segundo, aí vem a região sul, porque ela tem uma área bem menor do que o nordeste. Terceira, região nordeste. Aí nós somos centro-oeste, a quarta, e a região norte é a quinta. E quando você fala em região mais urbanizada, que é o percentual de população que vive na cidade em relação ao campo, primeiro é o sudeste, segundo é o centro-oeste, terceiro é o sul, quarto é o norte e quinta a região nordeste. É interessante vocês terem essa ordem na cabeça de vocês, tá? Bom, ela é a região brasileira que tem maior número de fronteiras. Se vocês olharem nesse mapa, dá para vocês verem, mas esse mapinha aqui ao lado, ó, eu acredito que dá para você visualizar bem quais são os países que fazem fronteira, né, com a região norte do país, né, que seria a Bolívia, que é o país que tem maior fronteira com o Brasil, né, e de maneira geral vai ter uma grande fronteira com a região norte, não é a maior da norte, né, porque a Bolívia ela vai fazer fronteira com o Mato Grosso, aí tá fora, né? Então eu tenho a Bolívia, que faz fronteira aqui, ó, com Rondônia e com o Acre.
Aí você tem o Peru vai fazer fronteira aqui, no caso, com o Acre e com o estado do Amazonas. Aí nós temos a Colômbia, que vai fazer fronteira aqui com o estado do Amazonas, a Venezuela, tá? Aqui Amazonas com Roraima, né? Aqui em cima já seria Roraima, tá? E aí nós temos aqui a Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Então você teria aqui, ó, né? Olhando esse mapa, Guiana Francesa, depois você tem Suriname, Guiana, aqui é a Venezuela, ó, pegando a Roraima e Amazonas, essa fronteira aqui é com a Colômbia, aqui nós temos, no caso, o Peru, e aqui embaixo, aqui, ó, aqui nós temos com a Bolívia, tá? Então, das regiões brasileiras, é a região que apresenta a maior fronteira, né, com os países sul-americanos. E grande parte dessa fronteira, ela está presente na transição, né, na mistura de floresta amazônica, dá para a gente até ver nessas áreas aqui que estão pintadas de verde. Então, essas áreas, né, que você tem uma fronteira e que essa fronteira está localizada na área de floresta amazônica, ela passa a ser uma região muito de dificuldade de controle, né, dessa área de fronteira, e infelizmente passa a ser uma região muito usada, né, para tráfico de drogas, contrabando, tráfico de armas, né, saída de diversos produtos, como da mineração, né, da biopirataria, né, que acabam muitas vezes utilizando essa falta, não essa ausência, né, mas essa dificuldade de você fiscalizar as fronteiras, tá? E também a região norte, ela vai ter limite, né, no caso com estados do Nordeste, como Maranhão, Piauí e Bahia. Então aqui seria o Maranhão, aqui é o Piauí e aqui é a Bahia, né, pegando aqui Tocantins, tá, e o Pará. Aí nós vamos ter com o Centro-Oeste, a gente vai ter aqui o Tocantins com Goiás e o Mato Grosso, que vai ter limite, no caso com o Pará, Amazonas e Rondônia, tá? Então esse aqui basicamente seria a famosa região norte, conforme ao IBGE. E é formado pelos estados Rondônia, Porto Velho, Acre, Rio Branco, Amazonas, Manaus, Roraima, Boa Vista, Amapá, Macapá, Pará, capital Belém, aqui bem na foz aqui, né, do Amazonas, e o mais novo estado brasileiro desde 88, Tocantins, que a capital é Palmas. Tá? Então, vocês também têm que ter uma noção muito legal aqui dos estados que formam a região norte, tá? Não trocar Rondônia com Roraima. Rondônia é RO, Roraima é RR, ok? Bom, outra coisa importante, perceba que essa região ela é cortada pela linha do Equador, tá vendo? Ó? Inclusive, a linha do Equador corta exatamente a cidade de Macapá, né? Então, Macapá, você vai ter ali, imaginar o marco ali da linha do Equador, que você vai estar dizendo exatamente se está no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Como essa região ela é cortada pela linha do Equador, né? Então ela vai estar predominantemente nessa região equatorial, certo? E essa região equatorial vai influenciar diretamente nas características climáticas e na vegetação, que a gente já sabe disso, mas a gente vai estar relembrando, tá? E aí, para a gente dar continuidade, nesse outro mapinha aqui, aqui está bem claro, mostrando para vocês, ó, onde a região norte, que é essa área que está delimitada com a cor laranja, ó, que vocês podem ver que é esse mapa aqui, ó, que estaria aqui, ó. Perceba que a região norte, ela respeita exatamente o limite dos estados, né? E aí você tem o que a gente chama de Amazônia Internacional e Amazônia Legal. Então, presta muita atenção nisso. A Amazônia Internacional, ela se refere a toda a área da América do Sul que tem território e presença da floresta amazônica, que seria toda essa área que está com esse verde aqui, ó, né, delimitada com esse verde escuro. Perceba que ela pega, no caso, a Bolívia, Peru, até mesmo o Equador, tá? Existe a floresta amazônica equatorial aqui, né? No caso, no Equador. Mesmo não tendo fronteira com o Brasil, o Equador tem área de floresta amazônica. Uma pequena área, mas tem. Colômbia, tá? Bastante densa essa parte da floresta amazônica aqui na Colômbia. Venezuela, que vai ser pequenininha a área com a Venezuela, mais aqui na fronteira com o estado do Amazonas. E aqui pega, né, praticamente Guiana, Suriname, Guiana Francesa, totalmente na área da floresta amazônica. Então, toda essa área aqui, ó, pintadona de verde aqui, tá, se refere à chamada Amazônia Internacional, ou seja, é a região predominantemente onde você vai ter a floresta amazônica. Perceba que Tocantins aqui, ó, ele tá um pouco fora, né? Tá? Por quê? Porque o Tocantins, essa região mais ao sul,
já é mais presente a vegetação de cerrado, né? Então ela sai um pouco dessa característica. E aí essa área que está riscadinha aqui, tá vendo? A brinquinha riscadinha aqui, que toda essa área que está riscadinha, é dentro do território brasileiro, que é a chamada Amazônia Legal. Essa Amazônia Legal, pessoal, ela vai estar pegando o quê? Ela vai estar pegando aqui, ó. Perceba que vai pegar todos os estados da região norte, tá vendo, ó? E aí vai pegar, ó, no caso aqui, ó, o oeste do Maranhão e o norte do Mato Grosso. Então, quando você se refere em Amazônia Legal, você está se referindo à parte brasileira que nós temos a presença da floresta amazônica. Então, ela vai englobar dentro das 7 unidades e ela vai abranger ainda, né, o Mato Grosso e o Maranhão. E mesmo o Tocantins, não tendo, né, todo o território coberto pela floresta amazônica, que vai ser uma transição, né, de floresta amazônica para cerrado, o Tocantins também é Amazônia Legal. Então, quem é a Amazônia Legal, Celilza? As 7 unidades federativas que formam a região norte, mas o Mato Grosso e o estado do Maranhão. Ok? Então, seria mais o oeste, né? Centro-oeste do Maranhão. Então, isso aqui seria a diferença de Amazônia Internacional, Amazônia Legal e região norte. Quando você fala Amazônia, apenas Amazônia, é aquela classificação que nós já vimos, né, dos chamados complexos regionais, tá? Que vai ser praticamente como está aqui, né? Tirando um pouquinho o sul aqui do Mato Grosso, seria mais ou menos a mesma área praticamente que pega a Amazônia Legal. Então, quando você fala Amazônia, você está se referindo a 7 unidades da região norte, mais essa parte aqui, ó, centro-norte, no caso do Mato Grosso, e o oeste do Maranhão. Tá? Essas características gerais, pessoal, é interessante sempre você tá vendo isso e sempre estar localizando no mapa, olhando o mapa, porque ajuda você a ter muito essa memória visual, tá? Então, vai ser bastante importante. Bom, fisicamente, o que nós temos? Então, em relação ao relevo. Primeiro, essa classificação de relevo que nós estamos usando é a classificação, né, do Jurandir Ross, que é a classificação mais recente, vamos dizer assim, tá? E baseado na classificação dele, existem 3 áreas de relevo, 3 formações de relevo, né? Que seriam os planaltos, que é tudo que está pintado em marrom escuro, as depressões, a cor laranja, e as planícies, que seria esse tom do amarelinho bem clarinho. Então, olhando de cara nesse mapa, você vai perceber que predominantemente a região é uma grande depressão, né? Não esqueça que a depressão é aquela região mais baixa em relação ao seu entorno. Então, você tem que pensar que nessa região aqui ao norte, ó, eu vou ter o Planalto, região mais alta. E nessa região aqui mais ao sul do Mato Grosso, aqui é o Planalto Central, que seria aqui, Planalto Central. Então, vai rebaixar e indo em direção, no caso, ao rio Amazonas. Então, você rebaixa de um lado, rebaixa do outro, e lá embaixo, naquela depressão, vai cortar aqui o rio Amazonas, que é esse daqui, ó. Tá? O rio Amazonas nascendo aqui, né, no Peru, como a gente já falou, tá? E vocês sabem disso. E aí vai cortar toda essa região central aqui da Amazônia. Bom, dentro dos planaltos, tá? Esses planaltos do norte aqui, ó, eles são chamados também de planaltos basicamente residuais, né? Por que planaltos residuais? Aqui é uma região, tá, pessoal, predominantemente cristalina, ou seja, são planaltos que foram formados na Arqueozoica e Proterozoica, principalmente Proterozoica, tá? Então, é um escudo cristalino, tá? Tem essa formação do pré-cambriano, né, Arqueozoico e Proterozoico. Isso vai contribuir para a presença de recursos minerais metálicos nessa região, inclusive aqui, ó, em Roraima, né, nós temos grandes áreas de reservas de ouro, principalmente, tá? E vai ser um relevo mais rebaixado, mais desgastado, mais estável, né? E é nessa região, nessa região aqui, ó, tá? Na divisa com a Venezuela e Amazonas, que nós vamos ter o Pico da Neblina, né? Onde vai ser o ponto mais alto brasileiro, que tem uma média de 3.014 metros. Tá vendo esse triângulozinho aqui? O Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil. Essa classificação aqui do relevo, a antiga da classificação lá do Aziz Absabe, é o chamado Planalto das Guianas, não sei se vocês se recordam, tá? Então, eu tenho os planaltos, onde essa área 1 aqui, ó, onde você vai ter aqui ao sul, aqui, ó,
e ao norte do Rio Amazonas. Acompanhando o Rio Amazonas, a gente vai ter o Planalto da Amazônia Oriental. Oriental é leste, não esqueça disso. O 2 vai ser Planalto e Chapada da Bacia do Rio, no caso, Parnaíba, que já está indo aqui para o Maranhão. Aqui já é Pará com Maranhão. Maranhão está aqui, Pará com Maranhão. Tá? Então já vai pegar um pouco o relevo do Maranhão. Tá? Aí a área 3, aqui no caso, nós vamos ter os planaltos residuais norte-amazônicos, que é esse aqui, ó, todinho esse aqui, tá? Que é o que mais aparece nas provas, o planalto residual norte-amazônico, tá? E o 4, a gente vai ter os planaltos residuais sul-amazônicos, são esses pontinhos aqui que a gente vai ter, né? Que o próprio nome já diz onde ele aparece. Ok, pessoal? Bom, então, basicamente, a gente tem os planaltos predominantes, vamos dizer assim, ao norte da região. Aí nós vamos ter as depressões, que seria o relevo que vai predominar, tá? Dentro desse relevo que vai predominar, você vai ver que você vai ter toda essa depressão ao norte do Rio Amazonas e ao sul do Rio Amazonas. E aí o que vai diferenciar basicamente, né? Se ele é 5, 6, 7 ou 8, tá? Tirando o 8, que já é diferenciado, é a margem que você está no Amazonas, né? Se está na oeste do Amazonas, se você está no norte do Rio Amazonas, você está no sul do Rio Amazonas. Então, o 5, ó, por que vai ser chamado depressão da Amazônia Ocidental? Ocidental é oeste, então vai pegar essa região oeste do Rio Amazonas. Né? Aqui, a área que vai estar 6 aqui, ó, você vai ter, no caso, o norte amazônico, seria a depressão que está ao norte do Rio Amazonas, e toda a área 7, que é bem extensa, que seria o sul do Amazonas. E o único que sai do Rio Amazonas é a área 8, porque aqui eu tenho o Rio Tocantins, ó, o Tocantins aqui, tá? Aqui é o Rio Araguaia e aqui é o Rio Tocantins, tá? Então, aqui nós vamos ter a bacia do Tocantins, que é tudo isso aqui, a bacia do Rio Tocantins, e essa área 8 vai ser a depressão do Tocantins, certo? Mas, geralmente, os mais cobrados são as depressões, né, da Amazônia. E aí, o que sobrou de planície? Sobrou as planícies ao longo dos rios. Então, você vai ter a grande e mais importante planície, que é essa 9, tá? Que é a planície do Rio Amazonas. Isso aqui, ó, são os afluentes, tá? A região dos afluentes dele. Aqui é o Rio Juruá, que começa aqui, né, na divisa aqui com o Peru. Aqui já é o Peru, tá? Porque a Bolívia acaba aqui. Aí vem o Rio Juruá, que nasce no Peru, e vem um dos grandes afluentes aqui, né, do Amazonas. O 10, a planície pantanal do Rio Guaporé. Aqui é o Rio Guaporé, ó, esse rio aqui, que vai fazer fronteira do Brasil com a Bolívia, e que vai cair nesse rio aqui, que é o Rio Madeira. Aqui é o famoso Rio Madeira, tá? Que vai ser um dos mais importantes afluentes do Amazonas, porque é muito usado como hidrovia aqui, ó, o Rio Madeira. Então, o Guaporé é um afluente do Madeira, tá? Aí nós temos o 11, planície tabuleiros litorâneos, que vai aparecer aqui no litoral do estado do Pará, e a planície do Rio Araguaia aqui, né, ó, que tá aqui é o Rio Araguaia, como eu falei para vocês, que vai vir bem aqui, vai se encontrar com o Tocantins e continua com o Tocantins. Então, você falou em planície, você percebe que vai aparecer ao longo de rio ou no litoral. A mais importante, é lógico, que você não vai esquecer, é a planície do Rio Amazonas. Então, o relevo é simples, né? Predominantemente são as depressões. O que vai predominar é se é norte amazônico, se é sul, se é ocidental ou a região aqui do Tocantins, tá? E as planícies ao longo dos rios e os planaltos predominando. Esse aqui é o norte, que é o chamado planalto residual norte amazônico. Ok? Bom, aí em relação a clima e vegetação, o clima, vocês sabem que até mesmo por ser uma região cortada pela linha do Equador, né? Nós vamos ter o clima equatorial, tá? Que é um clima basicamente quente e úmido. Quente porque está na região do Equador, a região de maior incidência de luz solar. E o úmido, você lembra, deve estar lembrado, que é a região de encontro dos ventos alísios, certo? Então, é a região que os ventos chegam, né, em relação à linha do Equador, ou seja, vem de um lado e vem do outro, e aí é uma região convergente, porque a região equatorial é uma região de baixa pressão, é uma região ciclonal, de baixa pressão, ok? Lembram disso? Como é uma região de temperatura elevada, a pressão é baixa na região equatorial. E toda a área de baixa pressão é uma região ciclonal, ok? E essa região ciclonal, ou seja, essa região do Equador, é uma região que os ventos chegam, porque os ventos saem
da alta para baixa pressão, da anticiclonal para ciclonal. E aí, como eles se encontram nessa região equatorial, os ventos sobem, porque o ar quente é leve, ele sobe, formam as nuvens e proporciona muita chuva na Amazônia. Por isso que, de maneira geral, é a região mais úmida do Brasil. Então, é um clima quente e úmido, basicamente o ano inteiro, com uma redução um pouco mais de chuva em algumas épocas, principalmente durante o inverno, tá? Que eles chamam de verão amazônico. Não esqueça que o verão amazônico ocorre no inverno, estação inverno, e o inverno amazônico ocorre na estação do ano verão. Então, eles estão indo agora, tá? Para, mais no final do ano, eles estão indo agora para o verão, para o inverno amazônico. Ah, Celilza, por quê? Porque como no verão é o período que mais vai chover na Amazônia, os dias sempre estão muito nublados, com muitas nuvens carregadas, chovendo muito, então a temperatura ameniza, né? Então eles dão o nome de inverno. Já durante o período da estação inverno, geralmente chove um pouco menos, então o sol incide mais, tem menos nuvens, bate mais o sol, então esquenta mais, que é o que eles chamam de verão amazônico. Então é o contrário, tá? Uma coisa específica da região. A vegetação predominantemente vai ser a floresta amazônica, tá? Que é o que vai predominar, até mesmo pela presença, né? Desse clima quente e úmido. Uma vegetação densa, fechada, latifoliada, perene, sempre verde, higrófila, adaptada a ambientes úmidos e não encharcados, heterogênea, diversificada, e ela subdivide em 3 matas: a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. O que vai determinar essas matas? Perceba que você vê que essa região mais baixa, que é a região da planície do Rio Amazonas, você vai tendo esse rebaixamento do relevo. E conforme você está tendo esse rebaixamento do relevo, você vai ter nessa região áreas que sempre vão estar alagadas, periodicamente alagadas e nunca alagadas. Então, nessa área aqui ao longo do rio, tá? A gente tem aqui o nível da água baixo, quando não está na época de muita chuva, tá? E aí você percebe que essa região aqui, mesmo a água estando baixa, sempre vai ter vegetação aqui na margem do rio, em área alagada. Essa mata aqui é a chamada mata de igapó. Mata de igapó. Então, a mata de igapó são espécies que aparecem tipicamente em áreas que estão permanentemente alagadas. Exemplo, Vitória Régia, tá? Aí, quando começa, né, a época de chuva, é a época que o nível da água é mais elevado, né? Alaga mais, tá vendo? O nível sobe e começa a alagar essas regiões um pouco mais elevadas, certo? Que seriam temporariamente alagadas. Nessas margens, tá? Vai aparecer a chamada mata de várzea, tá? Que é aquela mata que vai aparecer aqui, mata de várzea, certo? Nas áreas temporariamente alagadas. Tipo, que espécie que aparece aí, Celilza? A seringueira. Então, durante a época de muitas cheias, a seringueira, muitas vezes, ela fica boa parte até do tronco dela coberto pela água. Aí depois abaixa e ela volta a ter a terra seca. E essas áreas mais elevadas, perceba que elas vão estar acima do nível das enchentes, né? Então, as águas, elas não chegam aqui. Por isso que nós chamamos de terra firme. Então, nessas regiões vão aparecer a chamada mata de terra firme, que vocês podem ver até pelo esqueminha, que elas são maiores, elas são mais densas, espécies de maior porte, que é a parte mais densa da floresta amazônica, tá? Aqui a gente poderia citar como exemplo a presença da castanheira, tá? Então, predominantemente eu tenho a floresta amazônica. Detalhe, vocês sabem que a floresta amazônica é um dos biomas mais devastados hoje no Brasil. É lógico que de todos os biomas naturais, é o que nós temos ainda grande percentual de vegetação preservada, né? Por quê? Nós vamos estar vendo que o processo de ocupação, ele vai acelerar no Brasil, na região norte, no Brasil, a partir principalmente da década de 50 e 60. Então, se você pensar, nós temos 50 e 60 anos de ocupação. Então, essa ocupação ela passou a ser mais acelerada, né, nos últimos 30, 40 anos, e isso tem acelerado muito o desmatamento da floresta. Mas, se você for ver, é o bioma mais presente ainda da vegetação nativa, justamente porque o processo de ocupação foi mais recente, né?
E aí nós vamos estar vendo aqui, ó, nesse mapinha que eu trouxe para vocês, tá? Que mostra onde é o chamado arco do desmatamento da Amazônia. Então, primeiro, a Amazônia, ó, tá vendo? Ó, pega os estados da região norte, aqui é Mato Grosso, ó, e aqui tá pegando o Maranhão. Tá? Então, essa aqui é a região da Amazônia, Tocantins, aqui Mato Grosso, nós estamos aqui, Mato Grosso do Sul. E aí, vamos olhar essas cores primeiro pela legenda, tá? Bom, essa área delimitada é a Amazônia Legal, ok? O desmatamento, onde está em vermelho, os desmatamentos entre julho de 2018 e agosto de 2019, que foi um dos anos que mais queimou e desmatou a Amazônia. Tudo que você tiver em vermelho, ó, queimou entre 2018 e 2019. Onde está amarelo, desmatamento acumulado, quer dizer, já vinha sendo desmatado, perceba, olha o tanto de amarelo que está aqui, então quer dizer, então a área desmatada é tanto essa área amarela como a área vermelha, tá? Onde está o cinza escuro aqui são as terras indígenas, ó, as diversas nações indígenas, ó. Esse grandão aqui, ó, é o chamado que eu estou mostrando bem aqui, ó. Esse aqui é o chamado PIX, né? O PIX de dinheiro. Brincadeirinha. Aqui é o Parque Indígena do Xingu, tá? É uma reserva indígena que pega aqui o Maranhão, Mato Grosso aqui e Pará aqui. E aonde você tiver esse cinza mais clarinho, é unidade de conservação, tá? Que são áreas de preservação ambiental. Ou é uma área de reserva extrativista, ou é um parque nacional, ou seja, é alguma unidade que você, se for utilizado, você tem que usar de uma forma sustentável, como, por exemplo, uma reserva extrativista. Você pode apenas extrair os produtos que a Amazônia oferece, mas você não pode desmatar. Tá? Ou muitas vezes você tem todas essas areazinhas que estão aqui, ó, em cinza claro, são parques muitas vezes que podem ser apenas utilizado para o ecoturismo, alguma coisa assim, mas tem que ser áreas preservadas, tá? Bom, então o que eu coloco? É um território que vai do oeste do Maranhão ao sul do Pará, em direção ao oeste, passando por Mato Grosso, Rondônia e Acre. Esse é o arco do desmatamento. Então ele sai daqui, ó, do Maranhão, passa por aqui, ó, pelo sul do Pará, tá? Porque toda essa área branca aqui já foi desmatada, tá? O que tá branco aqui, tá vendo, ó? Tá? Então ele faz mais ou menos aqui, ele sai daqui, passa aqui pelo sul do Pará, pega aqui o Mato Grosso, aqui é o Mato Grosso, tá? Rondônia, aqui é Rondônia, e vai até o Acre, olha o Acre, extremo oeste. Olha como o Acre está sendo ocupado e desmatado. Já foi desmatado, né? Tá? Então, o que a gente observa? Que a ocupação, ela tá vindo assim, ó, olha aqui o cursorzinho aqui, ó, olha o laserzinho, ela tá saindo daqui e tá subindo. Daqui tá subindo, tá vendo, ó? Aqui essas áreas brancas já foram desmatadas e já foram ocupadas, principalmente pela agricultura, tá? Aqui você tem a região do Mapitoba, né, ou Matopiba, né, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, região agrícola, né, a região agrícola. E aqui Mato Grosso, né, que nem precisa dizer que é o grande celeiro agrícola. Só que o que a gente tem observado, que nos últimos anos, essas áreas amarelas já tinham crescido bastante o desmatamento, tá vendo? Ó? Indo para Rondônia, sul do Pará e o Amazonas, tá vendo? Ó? O Pará é o que mais sofre, tudo em torno, ó, das reservas, tá vendo? Ó? Aqui, ó, olha só, cercando aqui, ó, o Pará, Tocantins, ó, aqui Pará com o Maranhão, ó, praticamente tudo quase ocupado, algumas áreas aqui ao longo do rio. Só que aí dá uma olhadinha o vermelhinho, tá? Olha como cresceu, ó, tá vendo como a ocupação tá cada vez além do mais para o interior, ó, esse elo de ligação, tá vendo? Tá? E essas setas, tá vendo? Tem 3 setas aqui. Essas setas seriam os vetores que você está tendo ocupação ao longo das BRs, né, as rodovias federais. A 163, que é essa daqui, ó, essa aqui, que liga Mato Grosso ao Pará, a BR-163, a mesma 163 que passa aqui pelo Mato Grosso do Sul, que vem lá do sul, sobe aqui, ó, cruza o Mato Grosso e vai até Santarém, no Pará. A BR-319, que é essa seta aqui, ó, que vai ligar essa região aqui de Rondônia a Manaus, tá indo em direção a Manaus. Aqui o bicho pega quando chove, tá? Intransitável, porque ainda ela não está 100% pavimentada. A BR-364 é essa daqui, ó, que vai em direção, no caso, ao Acre. Ela começa aqui, ó, em Cuiabá, Mato Grosso, Rondônia e vai até o oeste do Acre.
Então, o que a gente observa? Que as rodovias, elas contribuem para o processo de ocupação, né? Então, as pessoas vão se adentrando via rodovia e essa ocupação vai fazendo você limpar a área, né? Então, desmata, queima, né? Então, se vocês olharem toda essa área que está pintada de vermelho, tá? Essas áreas em amarelo, tá? E as brancas, já praticamente já não existe mais floresta amazônica. Por isso que a gente vê que aqui, ó, no extremo oeste da Amazônia, o estado do Amazonas é o estado que a floresta amazônica está mais preservada, até mesmo porque é uma região de difícil acesso. Você não tem rodovia cortando aqui, a única forma de acesso aqui, ou algumas áreas, é avião aqui na Boca do Cachorro, ó, que é a famosa Boca do Cachorro, ó, forma a cabecinha de um cachorro, tá vendo? Ó, a boquinha do cachorro aqui, ó, tá? É a famosa Boca do Cachorro. Aqui é uma região bastante preocupante, que é fronteira aqui com a Colômbia, que é muito problemática, desde a época que se tinha a grande atuação das Farc, da Colômbia, tráfico de droga, que é bem preocupante essa área de fronteira. Mas é uma área que a vegetação está mais preservada, ó, tá vendo? Pela dificuldade de acesso. Aqui em Roraima é a região de Boa Vista, capital, ok? Bom, então dá para você ter uma ideia como que o desmatamento da Amazônia cresceu de uma forma sensível. Hoje a gente fala que pelo menos de 30% praticamente da floresta amazônica já está desaparecendo. E essa imagem é uma imagem, tá, do INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Tá? Então é interessante. Esse é o famoso arco do desmatamento. É uma faixa, um arco aqui, ó, que forma aqui, ó, no sul da Amazônia, ou seja, a ocupação está indo de baixo para cima. Tranquilo? Bom. Agora nós vamos para a hidrografia, né? A hidrografia, perceba que nós temos duas bacias principais, a verdona aqui, que é a amazônica, tá? E essa aqui no tom do rosa é a bacia do Tocantins-Araguaia, né? Aqui eu tenho do rio Tocantins e aqui do rio Araguaia, esse mais escuro é o Araguaia, aqui é o Tocantins. Então, forma a bacia Tocantins-Araguaia. Ah, por que ficou tudo aqui, né, só rosa? Porque o Araguaia é esse aqui, ó, sobe e vai se encontrar bem aqui no Bico do Papagaio, esse aqui é o famoso Bico do Papagaio, tá? Vai se encontrar com o Tocantins, que nasce em Goiás, certo? E aqui deságua. Essa usina que tá aqui, ó, é a usina de Tucuruí, a famosa usina de Tucuruí, que é a segunda maior usina hidrelétrica totalmente brasileira, tá? Perdendo para Belo Monte, que tá nesse rio aqui, ó, Rio Xingu, tá? Tá mais ou menos aqui assim, Belo Monte, né? Uma dessas curvas aqui, tá? Então eu tenho aqui o Xingu, tá? Que é um dos mais importantes afluentes do Amazonas. Aí nós temos vários, né? O Tapajós, importantíssimo. O Madeira, que eu falei para vocês, ó. Aqui é o rio, ó, Guaporé, Mamoré, deságua aqui, ó, no Madeira, tá? E que é afluente do Amazonas. Aqui é o rio Juruá, famoso rio Juruá. Aí você tem o Negro aqui em cima, que se encontra com os Solimões. Não esquecer que o Amazonas, ele nasce fora do Brasil com o nome de Rio Maranon, tá vendo aqui, ó? Nasce lá fora, lá no Peru, aí ele é Maranon. Quando ele entra no Brasil, é Rio Solimões, 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 até se encontrar com as águas do Rio Negro, aí ele continua com o nome de Rio Amazonas. Essa aqui, ó, esse azulzinho aqui, ó, é a usina de Balbina, que eu acho que quem deve estar lembrado, né? Aquela usina hidrelétrica que foi construída para abastecer em energia aqui a cidade de Manaus e que é considerada de maior impacto ambiental, tá? Então, duas bacias, a amazônica e a Tocantins-Araguaia. E esse amarelinho aqui, ó, é uma bacia secundária do Amapá, tá bom? Então, eu acho que esse aí tá básico, fácil aí que a gente já viu. Ocupação da região norte. Bom, aqui eu fiz um resumão para vocês do processo de ocupação, né? Até a gente chegar um pouco mais nos projetos, que é o que eu quero finalizar com vocês. Então, durante o século XVI e século XVII, né? Praticamente a região da Amazônia ela só era ocupada com as drogas do sertão, que seriam aquelas especiarias, né? Que eram extraídas. E por que é tão importante você lembrar das drogas do sertão? Vocês vão ver, se vocês pegarem um mapa de cidades, né? Vocês vão ver que a maior parte das cidades elas estão ao longo dos rios. Porque o que acontecia? Basicamente... Ah, perdão aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Aqui, ó. Se a gente olhar aqui, pessoal, ó,
As drogas do sertão, eles adentravam aqui, ó, via Rio Amazonas, e a maior parte das cidades, tá, elas vão estar localizadas, ó, Manaus está na margem, Belém está aqui na margem, e vários vilarejos, cidadezinhas que estão ao longo do rio ou dos afluentes. Então, você entrava aqui, ó, via rio, que é um rio navegável, um rio de planície, certo? Para extrair as drogas do sertão, e isso favoreceu, pessoal, a ocupação ao longo dos rios. Então, preste atenção que isso já caiu muito no Enem. O rio é fundamental para a ocupação da Amazônia, porque vai ser a forma de adentrar a região. Só vai começar a mudar a hora que as rodovias começam a chegar, e aí nós vimos os impactos quando as rodovias chegam, né? Porque elas aceleram a ocupação. Então, a ocupação ao longo do rio foi influenciada pela extração das drogas do sertão. Aí, no século XVII, foi criado o chamado Forte Presépio, tá? Onde que está o Forte Presépio? Nessa região aqui, ó, onde você vai ter, né, Belém, a capital, aí chama-se Presépio, né, onde vai dar origem a Belém, tá? A cidade de Belém. Aí no século XVIII vem as missões religiosas e expedições militares que tentam, né, começar a ocupar a região, né, e catequizar os índios. E aí vem o ciclo mais importante da região norte, que vai ser final do século XIX para o século XX, o famoso ciclo da borracha, né? Que vai atrair muitos imigrantes para a região, pessoas que vieram de fora do país, tá? Como também uma migração interna, principalmente nordestinos que migram para os seringais, né? Achando que lá ele vai melhorar de condição e tal, mas praticamente vai ser quase que um trabalho escravo, tá? Aí que surge a expressão, né, no início do século XX, o chamado soldados da borracha, né? Os nordestinos que foram estimulados aí para a região da Amazônia para o ciclo da borracha, tá? Nesse período, o Brasil foi o grande produtor mundial de borracha, só que ele vai entrar em decadência o ciclo da borracha, você já deve ter visto isso, em consequência da chegada da borracha dos derivados do petróleo, tá? Como também, né, de ter levado as mudas da nossa seringueira para ser cultivada na Malásia, né? E aí passa a ser o grande produtor de borracha, tá? E aí no século XX, tá? No início do século XX, quando os japoneses chegam no Brasil, a gente vai ter uma colonização japonesa no Pará, tá? Cuidado com isso. A região chamada Zona de Bragantina. Inclusive, eles introduziram na região o cultivo da pimenta do reino. Então, quando a gente fala japoneses no Brasil, todo mundo lembra, né? Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, lógico, a grande colônia. Mas não esqueça que também eles ocuparam algumas áreas na região próxima a Belém, tá? E aí, no século XX, a região norte realmente começa a ser ocupada a partir da década de 60, principalmente pelo do militar, né? Que vai começar a ser criado grandes projetos governamentais do militar para ocupar a região, certo? Era o grande objetivo, né? De ocupar, de adentrar no interior do Brasil. Então, a gente vai ter ou projetos de caráter econômico ou de infraestrutura, como, por exemplo, criação de rodovias, como a famosa Transamazônica. Então, nós tivemos a criação do SUDAM, que é SUDAM, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, né, voltada para essa área de isenção de impostos para atrair as indústrias para a região de Manaus. Projetos agropecuários foram criados também, como o Projeto Jari, tá? Projetos minerais, com destaque para o projeto Carajás e Trombetas, no Pará, que a gente já falou, mas eu vou relembrar rapidão. Construção de rodovias federais, como nós vimos, né? BR-163 chegando no Pará, BR-364 chegando lá em Rondônia, Acre, a BR-310, que é a Transamazônica, né? Então, você vai ter a Transamazônica, Cuiabá-Porto Velho, que é a 364, Cuiabá-Santarém, que eles chamam de a BR-163, Belém-Brasília, que é a BR-010, né? Que vai ligar Belém a Brasília, e projetos militares, que foi a Calha Norte e também o projeto Civan, que eu vou estar falando aqui. Tá? Então, perceba que o projeto de ocupação, quando se fala em ocupação da Amazônia, a gente lembra Drogas do Sertão, Drogas do Sertão, Rio, ciclo da borracha, certo? Com destaque, né, para Acre, Rondônia e Amazonas, e a partir da década de 60 do século XX, tá, os projetos de ocupação no período militar.
Dentro desse projeto, nós temos um projeto militar chamado Calha Norte, que existe até hoje, tá? Ele foi criado já no finalzinho já do período militar, em 85, no governo José Sarney, tá? Era um projeto militar que foi da continuidade no governo José Sarney, né? Que não era militar, né? Vai ser o governo democrático. E ele pega toda essa área aqui, ó, tá vendo? Aqui tá marcado aqui nesse tom marrom mais claro, ó. Que pega desde essa região aqui, ó, fronteira com a Guiana Francesa, ó, vai pegando toda aqui, ó, Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, até aqui praticamente, né, na fronteira com o Peru, tá? Essa área é uma área que eles falam que como você tem muitas reservas indígenas, tá vendo? Ó, reservas indígenas, aqui principalmente em Roraima, né? Aqui é a Raposa Serra do Sol e aqui é a reserva dos Yanomamis, que falou muito nesses últimos dias aí, né? Dos índios sendo assassinados aqui nos Yanomamis, conflito com o garimpeiro. E aqui nós temos a cabeça do cachorro também, ó, tá? Com muitas reservas indígenas. Sempre se colocou que como era uma área muito fragilizada, né? De possíveis invasões. E aí houve toda uma ocupação militar dessa faixa, ao norte do Rio Solimões e Amazonas, tá? E também é uma área riquíssima em recursos minerais. Perceba, ó, eu tenho nióbio, tá? Que vai, tá vendo? Ó, nióbio aqui na cabeça do cachorro, ó, o mineral mais requisitado, né? Que nós já falamos sobre isso, olha aqui na cabeça do cachorro, tá? Nós temos aqui, ó, bauxita, ó, nós temos bauxita nessas áreas quadradinhas, tá? Nós temos cassiterita ou estanho nas bolinhas, tá vendo? Ó? Nós temos ouro, olha como tem, ó, triângulo, 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 e grande parte desses ouros estão em reservas indígenas, e isso gera conflito entre garimpeiros e indígenas, tá? O urânio também, onde você tem um losangozinho, ó, urânio, ok? Né? E diamante, nós também temos nessa região diamante, tá? Que você vai ver os diamantezinhos aparecendo, e né, toda essa área que tem a estrelinha são áreas do exército. Então, onde você tiver estrelinha, ó, exército, exército, exército. Tá vendo que o exército aqui, ó, ele vai estar instalado, ó, bem na fronteira, tá? Então, é uma região, precisa na cabeça do cachorro, essa região aqui de Pacaraima, tá? É uma região que vai ter um grande controle militar, né? Por ser uma região considerada, né, suscetível à invasão, ocupação. Mas também nós sabemos que é uma área também de meio que de você assegurar, né, essas riquezas minerais que ficam aqui, né, sobre o comando brasileiro, tá? Então, falou em Calha Norte, você tem que lembrar que é uma ocupação, é um projeto militar, tá? Bom, aí nós temos os projetos minerais, o projeto Carajás, tá? Que vocês lembram, né, que é a Serra dos Carajás, foi criada aqui para levar o minério da Serra dos Carajás via ferrovia dos Carajás até o porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão, tá? A energia que abastece aqui, ó, vai ser a usina de Tucuruí, ó, usina de Tucuruí. Então, foi criada toda uma infraestrutura, ó, estrada de ferro, hidrelétrica, o porto, né? E abastece principalmente o mercado externo voltado para o Japão. Esse é o projeto Carajás. Tá? E aí também outro projeto Trombetas, vocês devem estar lembrados aqui, ó, na Serra de Oriximiná, tá? Se você quiser localizar onde está, eu estou falando mais nessa região mais pro oeste do Pará aqui, tá mais para cá do Pará, tá? Então essa aqui você vai ter a extração, no caso de bauxito alumínio, o Brasil, né, está entre os grandes produtores, segundo maior produtor e a terceira maior reserva mundial de bauxita. E o Vale do Rio Trombetas, na Serra de Oriximiná, vai ser extremamente importante para a extração, onde Tucuruí aqui, ó, tá? Vai abastecer em energia até mesmo para a transformação, né, de algumas indústrias que tem na região, tá? Que vai beneficiar, no caso, a bauxita na região. Nós já falamos isso na mineração, né? E aí, nós temos o projeto Civan, tá? O projeto Civan, hoje ele é chamado de CIPAM. Civan é Sistema de Vigilância da Amazônia, hoje é denominado Sistema de Proteção da Amazônia, é chamado projeto CIPAM. A implantação levou pelo menos 7 anos, de 95 a 2002, custou muito dinheiro, 1,4 bilhões de reais. O que é esse projeto?
ele tem aeronaves de sensoriamento remoto que vigiam todo o espaço aéreo da Amazônia. Então, eles possuem radares que vão rastrear todo o relevo, então eles conseguem até pegar embarcações que entram muitas vezes ilegais aos rios, e principalmente desses radares que eles vão conseguir monitorar se tem alguma aviação entrando sem ser identificada sobre a Amazônia, tá? E aí você tem todos esses pontinhos aqui, ó, seriam os lugares, né, que você vai ter todo o monitoramento, e aí você tem as grandes centrais, que seria aqui em Belém, Brasília, Manaus e Porto Velho, que é onde os aviões ficam. E geralmente, qualquer, por exemplo, que entrou espaço aéreo, por exemplo, que não foi identificado, sai o avião de uma dessas bases mais próximas para interceptar esses aviões. E se esses aviões eles não se identificarem, tá? E eles vão ser obrigados a pousar, e se eles não pousarem, eles podem ser abatidos. De vez em quando você escuta alguma notícia falando de alguma aeronave que foi abatida, né? Ou que foi forçada a pousar pelos aviões da aeronáutica brasileira que saem dessas bases, o que estiver mais próxima, tá? Para controlar todo o espaço aéreo, principalmente em relação ao tráfico de drogas. Tá? E aí tem um centro de coordenação, né, que fica tudo em Brasília. Esse é o chamado projeto CIPAM hoje, ok? E aí aqui para fechar, eu fiz um resumão para vocês das atividades econômicas, né? Então, a extração mineral, nós já vimos a importância dela. Serra dos Carajás, com destaque para ferro, mas tem outros minérios. Trombetas, bauxita, os dois no Pará. Cassiterita, estanho, destaque Amazonas e Rondônia, e aí extração de ouro e diamante também. A extração vegetal ainda, o látex é importante, e aí vem os frutos e produtos da Amazônia, né, como castanha, açaí, palmito, e a extração da madeira, que legalmente ela pode ser feita, legalmente. Mas infelizmente boa parte dessa madeira sai de forma ilegal. A agricultura não é o forte, né? É uma agricultura mais voltada à subsistência ou comercial, e a comercial se cultiva a pimenta do reino, né, na região de zona de Bragantina, que é a região de Belém, influência japonesa, que eu falei para vocês. A juta, que é uma fibra, tá, para produção de artesanato no Médio Amazonas. Produção de grãos, soja em Tocantins, sul do Pará e Rondônia, e essa expansão de grãos está contribuindo para o desmatamento, e principalmente a pecuária, tá, bovina de corte, tá, que ela é a grande responsável pelo desmatamento no arco da Amazônia, porque aí desmata e solta o gado, desmata e solta o gado, e aí você vai ocupando. A indústria é a região de menor industrialização do país, e essa indústria está concentrada ou em Belém, que é uma região que tem uma variedade industrial, ou na Zona Franca de Manaus. Ok? Bom, eu acho que aqui, basicamente, a gente fez um geralzão bem amplo, né? Mas a Amazônia a gente tem que dar um destaque para a questão ambiental, que pode aparecer muito, principalmente na questão de desmatamento, então deu essa ênfase maior para vocês, tá? Espero que tenha elucidado. Qualquer dúvida é só me mandar uma perguntinha aí que eu respondo para vocês, tá bom? Então a gente vai finalizar aqui a nossa aula da região norte e a gente volta qualquer hora com uma nova aula. Beijo, gente! Tchau, tchau!